Fala meu aluno, minha aluna da Superliga, e aí chegamos ao grande momento do ano, fazer a prova do Enem. Estamos focando desde o começo aí nos nossos estudos, pegando firme tanto na Superliga quanto lá no seu colégio. E chegou o momento da gente valorizar o nosso conhecimento e aplicar ele nessa prova, né? Já foi a primeira prova no domingo e agora no próximo final de semana tem mais, né, galera? Vamos dar uma olhadinha na prova de humanas, porque foi uma boa surpresa que nós tivemos muitas questões interdisciplinares, que é também o nosso objetivo na Superliga, pegar uma disciplina e juntar com a outra, né, conteúdos que são próximos, são parecidos. Então vamos dar uma olhadinha para ver 3 questões de 3 segmentos diferentes que eu separei para comentar para vocês. A primeira delas vai estar bem presente no segmento 2, que você viu nossa unidade aí, que fala sobre cultura, socialização, sociabilidade. Ele é um texto que vai falar sobre uma situação linguística em Moçambique e que vai trazer uma resposta bem específica. Vamos dar uma olhada. Ó, eu até separei aqui um trecho. Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares. Então, lógico que todo o texto base ele é importante para responder a pergunta, mas sempre vão ter alguns pequenos trechos, algumas frases, algumas palavras que vão demonstrar para você qual que é o objetivo da questão. Então ele aqui está falando sobre pobreza não como uma condição material, como falta de dinheiro, mas como falta de laços com a sociedade que você vive. Vamos dar uma olhadinha na questão, aí no comando da questão. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, que foi o que eu acabei de falar, né? A pobreza não no sentido econômico, o autor associa o acerramento da pobreza a... Nós temos alternativas que vão mais ou menos encontrar com a questão econômica, que o próprio comando da questão já fala que não está correto. E ele vai ter a alternativa B, que vai falar sobre a sociabilidade. A sociabilidade é essa capacidade de você estabelecer laços com as pessoas que estão próximas, familiares, amigos, com a própria comunidade que você está inserida. Então você pensa assim, ó, a afirmação das origens ancestrais não se encaixa bem, né? Porque a gente está falando de uma coisa presente. Padronização das políticas educacionais, fragmentação das propriedades agrícolas, tecnologias da comunicação, são exclusões que não são exclusões que falam nessa primeira parte do trecho. Então você que estudou bem o segmento 2, entendeu o conceito de sociabilidade, com certeza acertou essa, que era uma questão considerada fácil, tá? Porque a única resposta possível realmente era B, não dá margem para você interpretar de outra forma. Beleza? Vamos para a próxima questão, que tem um nível mais difícil, que é uma questão sobre globalização, bem o segmento atual, o segmento 9 aí, galera. Você vai ver globalização nas suas provas trimestrais e também viu globalização no Enem, particularmente com um autor que eu gosto muito. Meus alunos sabem que eu sou muito fã de Bauman, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo recente, né? Morreu no começo do ano passado. Portanto, dedicou grande parte da sua vida a escrever sobre o mundo de hoje, o mundo globalizado, o mundo moderno, que ele chama de mundo líquido, né? Então ele dá um trecho aqui, ó. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, unem e articulam por elas, passando discursos de legitimação da ordem social, tanto como conflito também, né? E aqui um trechinho do livro do Bauman, da globalização, que foi lançado em 99, ou seja, por mais que pareça bastante tempo, mas a nível de história não é tanto tempo assim. E o comando da questão, olha só, a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende o quê? Né? Então o que é ressignificar? É pegar uma palavra e transformar o significado dela para adequar a questões modernas, questões atuais. A resposta certa nesse caso é A. Todos os gabaritos estão atentos, ainda que não tenha saído o gabarito oficial, atentam para a resposta E, né? Ali a última, que fala sobre a seletividade dos mecanismos de segregação. Então, a globalização, ela coloca a segregação e ela demonstra várias formas de você segregar, não é somente impedir o acesso, né? Então a resposta certa é a última ali, pelo menos até então, os gabaritos, e eu também concordo que seja a última. Vamos esperar o gabarito oficial do Enem mesmo, né, galera? Vamos para a última dessa primeira sessão, questão super interessante, que traz tanto história quanto sociologia, que vai falar sobre a concepção de direitos que nós vimos aqui, ó, no segmento 3. O segmento 3 que fala sobre política, que tem a oficina Vote Bem. Esse segmento que você fez, seja esse ano ou nos anos anteriores, vai falar exatamente sobre essa concepção de cidadania. Mostra 2 imagens, né? Uma delas tá a Rosa Parks e a outra é de um dos ônibus que foi usado em determinado momento lá atrás nas questões das liberdades civis. Esse ônibus, ó, vamos ver o enunciado da questão.
Esse ônibus se relaciona ao ato praticado em 1965 por Rosa Sparks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King, que foi um grande lutador pelos direitos de igualdade, especialmente do povo negro nos Estados Unidos, né? O veículo alcançou status de obra museológica por simbolizar o quê? A deflagração de movimentos por igualdade civil. Também essa aqui é um consenso, é uma questão considerada fácil, né? Se você lembra um pouquinho do contexto de Martin Luther King, se você lembra um pouquinho do contexto sobre direitos, especialmente da pessoa negra nos Estados Unidos, você vai lembrar que direitos civis são direitos relacionados à liberdade do cidadão. Liberdade, inclusive, de ir e vir, né? Por isso que o ônibus ali está simbolizado como esse signo de uma época de luta por direitos de igualdade, especialmente igualdade racial, e alcançar a igualdade civil entre todos, né? Então aqui a gente tem uma resposta bem clara, bem objetiva, que vai contextualizar a luta dessas pessoas nos Estados Unidos por direitos iguais no âmbito civil, político, enfim, mas nesse caso específico do civil. Galera, comentário rápido sobre as questões. Espero que você, nosso aluno, tenha ido muito bem na prova, um sucesso, né, que a gente espera sempre dos alunos, e eu acho que vocês vão alcançar esse sucesso. Vamos para a próxima prova no domingo, com bastante foco, com bastante tranquilidade. Não esqueça de descansar bem, não esqueça de dormir bem, levar um lanchinho, uma água lá na hora para não ficar tão nervoso, e foco para conseguir essa vaga que vocês vão alcançar ela, tá? Um grande abraço do seu professor de Sociologia e a gente se vê nas próximas.